Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Para quem é novo aqui e não me conhece, eu sou o John. Bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. O tema de hoje, onde nós tentaremos sobreviver, é no universo do anime Shingeki no Kyojin, ou como alguns preferirem, Attack on Titan. Eu não vou dar muitos spoilers, então você vai poder assistir tranquilamente, se caso você se interessar e nunca tenha assistido. Então, sem mais delongas, bora pro podcast. Bom, galera, como eu falei, eu não vou dar spoilers. Foi até meio difícil fazer esse podcast porque eu acompanhei o mangá. O mangá ele começou em 2009, 9 de setembro de 2009 e terminou esse ano em 9 de abril de 2021. E eu acompanho desde 2013. Então, o mangá era mensal e ele já teve um final. Ele foi difícil fazer porque, como ele já teve um final, tem muita coisa explicada, então foi difícil gerar uma sobrevivência no mundo que eu conheço 100% dele, mas eu não achei interessante dar spoiler dele porque ele é um universo bem legal, ah, ainda mais no começo. Então, no começo vai ser mais interessante a sobrevivência. Então, é isso que eu vou apontar, porque no começo do anime, do mangá, ele é mais focado nessa parte. Então, nós vamos abordar essa parte, tá bom? Então, só para quem nunca viu, o anime, o mangá, a história em si, ela se passa por volta do ano 800, do tempo, da contagem de tempo do mundo criado, tá? A humanidade ela vive é foda. Ela vive dentro de três muralhas. Cada uma dessas muralhas são gigantescas, tá bom? E essas muralhas elas servem para proteger os humanos do que está do lado de fora, que são titãs. Eles são criaturas humanoides, eles não têm órgãos genitais ou meios de reprodução, e o único objetivo, assim, de certo ponto deles é que eles se alimentam de seres humanos, tá bom? Não se sabe o porquê, lembrando sem spoilers. Ah, bom, para vocês entenderem, existem essas três muralhas. Essas muralhas elas têm uma altura de pelo menos 50 metros. Cada muralha ela tem um nome. A muralha elas são redondas. Então quero que vocês imaginem que elas são um círculo. E aí tem a muralha maior. Aí dentro desse círculo tem um outro círculo, que é uma outra muralha. E no centro tem um outro círculo. E esses círculos, né, essas muralhas, eles são basicamente o que diferem as pessoas da sua classe social e da sua importância no mundo que se encontra. Cada uma dessas muralhas tem um nome. Esses nomes eles foram uma homenagem à fundadora, à deusa do mundo deles. E o nome de cada uma foi com base em uma das filhas, em cada uma das filhas que essa deusa tinha. Então a muralha menor, que é onde se concentram menos pessoas, que é o centro populacional ali, que é o centro da população, o nome é de China. Aí tem a Rosa, que é a segunda maior, que é a Rose, e a Maria, que é a maior, que é que mais tem gente morando. Ainda assim, tem pessoas que moram do lado de fora da muralha. Eu já vou até explicar o porquê posteriormente, tá? Mas existem pessoas que moram fora, então não necessariamente elas vivem dentro. O ataque dos titãs ele não é de certo ponto contínuo, não são sempre hordas que vêm e tentam invadir ou algo desse tipo, o que possibilita que algumas pessoas vivam fora, mas ainda assim é muito perigoso. Existem os soldados, claro, né? Não só os que ficam protegendo, digamos, em cima da muralha, fazendo aí a vigia, mas os soldados eles utilizam as armas, tanto de fogo quanto armas brancas. O tamanho de um titã ele pode variar muito, ele pode ter de 2 a 3 metros, até 15 ou 17 ou até mais. E tem alguns titãs que eles são raros. Esses espécimes raros, eles fogem dos parâmetros normais de movimentação,
de uma maneira abrangente, tá bom? Então, os titãs eles são estudados, tem a divisão de reconhecimento, que é a tropa de exploração, que o exército ele é dividido em três divisões. A primeira é a de guarnição, que são as pessoas que protegem a muralha em geral, tá? Eles também auxiliam na população, né? no controle populacional, para que não tenha nenhum. Eles também auxiliam aí no controle das massas. Eles auxiliam em geral a população, tá? Existe a divisão que é a divisão da Polícia Militar, que essa divisão da Polícia Militar ela é o ápice das divisões, de certo ponto. Eles só se encontram na muralha do meio. Então, basicamente, eles só protegem quem tem dinheiro. Como informei, a muralha central é quem tem mais dinheiro, porque quem está mais seguro e quem tem mais poder fica na central. A posterior a essa, que é a Maria, a posterior a essa, que é a Rose, ela já são pessoas com menos poder, mas ainda assim tem uma certa influência. E a última, que é a que tem mais gente, é a do povão, tá? Então, tem a de guarnição, que cuida das muralhas, auxilia a população em geral. Tem a da polícia militar, que eles ficam no centro e servem diretamente ao rei, protegem ao rei pessoas com poder. E tem a divisão de reconhecimento. A divisão de reconhecimento ela é a mais importante que tem no universo de Attack on Titan, porque é ela que sai para fora da muralha para estudar os titãs. Então, essa divisão ela nunca passa de um número de 300 soldados que tem nessa divisão, porque toda vez que eles saem, o número de baixas é muito alto, porque eles são os que mais se arriscam para que o mundo possa, entre aspas, ter uma salvação, né? Então, a divisão de reconhecimento ela estuda, ela chegou a essa conclusão que os titãs eles têm um comportamento estável, só que existem esses espécimes raros. Esses espécimes raros eles são mais perigosos do que os outros, independente do tamanho, porque não se pode prever o que eles vão fazer. E cada um desses soldados, no seu armamento, eles utilizam a principal arma deles, né, que é o DMT. O DMT é um dispositivo 3D de deslocação. Porque você pensa, um titã de 2, 3 metros, ok, dá para matar, né? Mas um titã de 15, 17, 20, 30 metros, como que você vai matar um titã desse tamanho, sendo que um humano normal tem a média de 1,70 a 1,80 de altura? Os titãs eles só podem ser mortos a princípio de duas maneiras. A primeira é cortando ou desferindo um ferimento muito grave na nuca deles. Ou o segundo, que é uma teoria, nunca utilizaram, mas é que você pode enfiar a espada na bunda deles. Nunca utilizaram, até porque ia ficar um tanto quanto estranho os caras ficarem enfiando a espada na bunda do titã. Mas, enfim, tem essa teoria que dá pra matar eles dessa maneira e posta totalmente no anime e no mangá, tá? Bom, esse dispositivo, ele conta com duas espadas, ele tem mais lâminas, você consegue ficar trocando de lâminas. E no cabo das espadas ele tem um dispositivo, um gatilho. Quando acionado ele dispara um cabo, né, dois cabos, um em cada dispositivo de cada mão, tá? E eles prendem, é como se fosse digamos que um rapel. E você também tem um recipiente com gás, que aí quando você prende, você solta esse gás para que você possa se locomover até onde você prendeu o dispositivo. Então esse é o meio de matar um titã, com essa movimentação. Sem ela, você pode até usar canhões ou armas em geral que causam uma destruição, mas é mais difícil pela locomoção, então acaba sendo mais complicado. Os titãs, quando eles morrem, eles têm um tempo de decomposição muito rápido. Então eles começam a se dissolver em questão de minutos, um corpo de 15 metros já sumiu. E eles também têm uma regeneração. A regeneração deles
é muito boa. Então, um olho ou um braço cortado vai se regenerar, tá bom? Então, referente às divisões, como funciona? Para você entrar nessas divisões, você tem que fazer o treinamento, né? O treinamento, ele é de em torno de 5 anos que você leva para se formar, se você conseguir se formar, tá bom? E aí, dependendo da sua colocação, você pode escolher ou ser mandado para a divisão que mais precisar. Só uma informação é que a Brigada de Polícia Militar, ela geralmente ela é muito falha e corrupta. Então eles abusam da cobrança de impostos das pessoas. Então, para você que se colocando no universo você seria pobre, porque tem que ser fudido, né? Se colocar no meio da muralha lá rico, tá tudo bem. Mas de qualquer maneira, é um pouco difícil. Isso vai partir até da sobrevivência, que eu já vou falar depois o que isso interfere, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, não é tão longo, não vai ser tão longo esse episódio por conta do que eu falei. Eu não quero dar spoiler, eu quero que você, se você não assistiu, você possa assistir, e a parte mais interessante é a da sobrevivência. Se você já escutou até aqui, se inscreve, comenta, curta, compartilhe para me auxiliar, tá? Seria muito legal da sua parte. Então, bora para sobrevivência. Olha, os titãs, como informei, eles morrem com uma grave ferida na nuca. Tem a teoria de enfiar a espada na bunda deles. O tempo de treinamento para você ser um militar é em torno de 5 anos. Por que eu estou falando isso para vocês? Basicamente, cheguei à conclusão que só existem 2 meios de você sobreviver nesse universo. O primeiro é, você pode ser treinado, você pode virar um soldado e saber se proteger contra um titã caso haja necessidade. Só que tem o risco de você, como você vai ser a linha de frente, você ser a primeira pessoa a morrer se você não for muito bom. Ah, ou você pode ser um simples cidadão. O problema de ser um simples cidadão é que você não vai dar para enriquecer. O sistema, como eu falei, é muito falho e corrupto. Uma vez pobre, você vai ser basicamente sempre pobre. A alimentação, ela é escassa. A carne é uma coisa que você não vai ter no anime. Eles deixam bem retratado que as pessoas comuns não têm esse tipo de alimentação como carne ou coisas mais caras. Então, pães, grãos em geral, de forma simples, as comidas mais simples, como ovo, por exemplo, arroz, são as coisas mais fáceis de adquirir. Um tratamento médico, por exemplo, também isso não fala no anime, no mangá, mas é uma coisa que, de certo ponto, porque assim, a história do Shingeki no Kyojin, a história do Attack on Titan, ela é bem focada como se fosse uma história medieval, por exemplo, a Europa medieval. Então, você que é pobre, você não tem expectativa nenhuma de vida. Então, você não vai ter uma estrutura, se você precisar, uma estrutura hospitalar para que você tenha um auxílio. Então, é só você e você. Então, claro que isso é um meio, você vai ficar ali tranquilão lá dentro da muralha, independente de qual for, você vai poder ficar tranquilo. Mas em questão de alimentação e dinheiro vai ser uma dificuldade. Nada que já não fuja de certo ponto da realidade do brasileiro em geral e de países subdesenvolvidos, tá? Bom, voltando para a parte de treinar, como informei, tem seus riscos. Por quê? Além, claro, de você ser a linha de frente, quando você faz o treinamento, vamos supor que 100 pessoas fazem o treinamento. Dessas 100 pessoas, eles vão montar um top 10 na formatura dos 10 melhores alunos. Esses 10 melhores alunos, eles vão poder escolher para qual divisão eles querem ir. Então, eles podem escolher ir para a divisão da Polícia Militar, da Guarnição ou da Tropa de Exploração ou a divisão de reconhecimento, né? Se você treina, e eu aconselho que você tem que treinar, eu escolheria facilmente
peço que você também escolha para ir para a Polícia Militar. Ah, eu vou servir quem tem dinheiro, mas a questão aqui é sobreviver. A questão aqui não é uma ideologia ou princípios a serem seguidos. É só sobreviver. Então, o sistema é corrupto. Se você for uma pessoa comum e pobre, você não vai ter muitas opções. Ainda assim, se você escolher a guarnição, a tropa de exploração, você vai ter algumas vantagens. A alimentação vai ser melhor do que uma pessoa comum, tá? Mas a tropa de exploração, fique ciente que você vai sair da muralha em expedições e a chance de você morrer é muito grande. Na guarnição, você é a linha de frente caso haja algum problema, e geralmente eles são as pessoas medianas, então não dá para depender deles. E a chance de você morrer também é grande porque você vai ficar muito tempo parado sem fazer nada, tá? E uma outra informação é que os titãs eles visam principalmente a região sul. Então, ao sul das muralhas, tá? Elas são consideradas lugares mais perigosos e menos desejáveis para se viver. Então, o ideal é você morar no norte da ilha, que o nome da ilha é Parades, até esqueci de falar. O distrito do norte, os distritos do norte, eles são considerados as regiões mais desejáveis devido à atividade mínima de titãs. Só que tem um problema, é muito frio e torna a vida dos moradores um tanto quanto difícil. O autor ele até descreveu que eles podem ter fontes termais no norte, né, da ilha para compensar o clima severo. Então, o ideal para você sobreviver nesse universo, se você escolher ser um militar, escolha a polícia militar, tá? Em último caso, a tropa de exploração, que é também a divisão de reconhecimento. Então, polícia militar, se não der, vai para a guarnição. Em último caso, a tropa de exploração. Se você quiser ser um cidadão comum, escolha um norte para viver. Os distritos do norte vão ser bem mais seguros por conta do frio, do qual, de algum modo, impede que tenha uma quantidade elevada de titãs. Os distritos ao sul correm sérios riscos de ter uma invasão, então não é desejável ter uma moradia lá, tá? E se cuidar também bastante no frio, como informei, se você escolher esse local e dessa maneira, então tem 2 meios de sobreviver. Você talvez não tenha tanto auxílio médico, essas coisas, não vai ter o SUS, né? Então a chance de você ter algum problema e se agravar é maior, tá? Bom, galera, esse episódio não foi tão longo, ele na verdade ficou bem curto, tá? Se você gostou, eu na verdade não dei nenhum spoiler, dá pra você ir lá assistir tranquilamente. É um bom anime, ele ainda não terminou, ele tá na metade da quarta ou quinta temporada, se eu não me engano. E aí a segunda metade que vai sair, acho que no começo do ano que vem, ela já é a temporada final, é a parte final, né? Então eu aconselho que assistam ou leiam. A história é muito boa, ela abrange uma política muito grande, tá? Ele às vezes pode parecer um pouco chato por conta da política que tem uma hora que ele vai abranger, mas é um bom anime, é um ótimo anime, um dos melhores animes da atualidade, tá? Então eu aconselho que assistam. Se você assistiu até aqui, ouviu até aqui, eu agradeço. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva. Bom, até o próximo episódio, semana que vem. Comenta aí o tema que talvez você queira ouvir. Se der pra fazer, eu prometo que faço, tá? Então é isso. Falou, galera, e tenha uma ótima semana ou final de semana, depende de quando você estiver escutando. Falou.